Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos conversar sobre controle orgânico de pragas e doenças. No vídeo anterior a gente conversou sobre a diferença de controle orgânico e controle biorgânico. No vídeo de hoje vamos aprofundar sobre o controle orgânico e no próximo vídeo vamos conversar sobre o controle bioorgânico. O controle orgânico de pragas e doenças refere-se ao uso de métodos e técnicas de controle que são compatíveis com os princípios da agricultura orgânica. Esses métodos são baseados em abordagens naturais, que não envolvem o uso de produtos químicos sintéticos. Ou seja, quais são os princípios da agricultura orgânica? Não utilizar produtos químicos sintéticos. Não fazer uso de produtos sintéticos, produtos que não estão naturalmente na natureza. São produtos feitos pelo homem em algum laboratório. São produtos desconhecidos, são substâncias desconhecidas da natureza, né? São moléculas que a natureza não conhece, portanto o Criador não deixou uma inteligência pronta para como aquilo deve ser utilizado. Aquilo é um atalho. Embora resolva um problema, ele causa vários outros problemas, porque ele não é orgânico. A natureza não tem um pleno conhecimento de como utilizar aquilo, por isso ele dá danos colaterais. Então o controle de praga orgânico ele deve ser feito através de produtos orgânicos, produtos que já existem, o uso de produtos no qual suas moléculas já existem na natureza e portanto a natureza conhece. Então através desses moléculas, desses princípios ativos, então é feito o controle de pragas e doenças. Aqui estão algumas das principais estratégias utilizadas no controle orgânico de pragas e doenças. Então vamos conhecer alguns pequenos exemplos para a gente ter uma noção de como pode ser utilizado um controle orgânico de pragas e doenças. Rotação de cultura. A rotação de cultura é uma das práticas importantes na agricultura orgânica. Ela envolve a alternância de diferentes culturas em um mesmo local ao longo do tempo, o que ajuda a reduzir o acúmulo de pragas e doenças específicas do solo. A rotação de cultura é uma solução única? Sozinha é uma solução? Não. Ela é mais uma solução, ela é mais um ponto que vai ajudar, mas ela não é uma solução completa. Por quê? Como que a rotação de cultura funciona? Imagine aqui nessa imagem. A gente está vendo uma plantação nesse imenso campo só de uma única cultura. Então todo esse solo ele está sendo cultivado uma única espécie de planta. Então os tipos de bactéria, de vida, não só bactéria, né, mas toda a vida biológica do solo está sendo incentivado, só tem planta para alimentar algumas espécies de vida do solo. São as espécies que se associam a esse tipo específico de planta. Ou seja, cada planta ela tem preferência por um tipo específico de biologia, de vida do solo. E ela também tem necessidade de tipos específicos de nutrientes. Cada planta tem uma necessidade diferente de nutriente. A falta de um nutriente tem resultados diferentes em cada tipo de planta. A falta de um nutriente, ele causa algum tipo de deficiência diferente em cada planta. Cada planta, então, ela tem inimigos naturais diferentes. Os inimigos naturais da planta, as pragas, né? Quando ela acha um campo propício, eles tendem a se desenvolver muito rapidamente. Então, se esse campo está sendo uma cultura só, ele está alimentando um tipo só, poucos tipos de vida no solo, não está tendo a diversidade, e ele está retirando grupos específicos de nutrientes com que ele tem mais necessidade. Então rapidamente esses nutrientes vão se exaurir da terra, vão estar a um nível muito baixo, que essa cultura não vai conseguir se alimentar adequadamente, e os inimigos naturais dessa planta, aquelas pragas e doenças dessa planta, tá numa quantidade muito grande. Ela vai se desenvolver porque todo esse gigantesco território aqui está só com um tipo de cultura. Então em todos os lugares tem alimento para esse tipo específico de praga. Quando você planta um ano essa cultura, no outro ciclo planta outra, então você vai trazer uma espécie nova que tem necessidade nutricional diferente, de preferência que os nutrientes seja ao contrário dessa daqui, ou seja, a próxima cultura para substituir esse campo, o importante é que ela tenha necessidade nutricional diferente dessa daqui, para que ela venha consumir
nutrientes que essa daqui não requereu do solo em tantas quantidades. De preferência, então, plantas também, que as pragas naturais delas são diferentes dessa daqui. Porque durante esse período, essa daqui alimentou um tipo de praga, mas não alimentou as demais, porque as demais não gostam desse tipo de planta. Quando você traz uma planta diferente, não tem inimigos naturais aqui. E os inimigos naturais da planta, as doenças, os parasitas que gostam das outras plantas, não vai ter mais ela. Então vai acabar morrendo por falta de alimento, vai reduzir drasticamente a sua população. E assim a gente faz um controle orgânico. Mas não é uma solução única, é apenas uma técnica. Ela tem que ser alinhada em várias outras técnicas para ter realmente o resultado efetivo. Ela sozinha ajuda, mas não é a solução sozinha. Para quem não planta em tão grande quantidade, para quem tem uma horta menor, você faz essa alteração por canteiro. Você vê aqui tem um canteiro. Aqui todos os canteiros têm a mesma espécie, mas digamos que a produção seja menor. Então, você plantou um canteiro, essa vez alface, no próximo você vai plantar outra espécie que não tenha o mesmo nutriente daquele. Então, você vai multiplicando a cultura no canteiro. Então, cada época você planta no canteiro uma espécie diferente. E isso é muito mais vantajoso do que um campo inteiro desse, tira tudo e replanta de outro. Porque você tem uma diversidade de plantas uma perto da outra. Então isso tem uma série de benefícios. Manejo adequado do solo. Um solo saudável é essencial para o cultivo de planta resistente a pragas e doenças. O manejo adequado do solo, como a adição de matéria orgânica, a manutenção do equilíbrio de nutrientes e a utilização de prática de conservação do solo ajuda a fortalecer as plantas e aumentar a resistência a pragas e doenças. Uma planta bem nutrida, ela tem muito mais resistência. A gente vai estudar um pouco mais quando a gente for falar de trofobiose. Quando a gente estudar um pouco mais de trofobiose, a gente vai entender o quanto é resistente uma planta que tem um equilíbrio nutricional, está bem nutrida. A adição de matéria orgânica é extremamente importante, porque a vida biológica do solo se alimenta de matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais vida biológica no local, portanto, mais decomposição de matéria orgânica, mais de biodiversidade, e aí entra num grande fatores que vai ajudar a planta. A manutenção do equilíbrio de nutrientes, ter a quantidade de nutrientes equilibrada para a planta ter uma saúde boa por causa de estar bem nutrida. O uso das práticas de conservação do solo ajuda a fortalecer as plantas e aumentar a resistência a pragas e doenças. O que é o manejo adequado do solo? É o manejo que imita a natureza. Hoje temos a agricultura sintrópica, agrofloresta, como o melhor manejo. Por quê? Porque é o manejo que mais imita a natureza. Aqui a gente tem uma linha de árvore, entre o meio uma linha de árvore e outra a gente tem planta mais pequena, uma diversidade de planta no local, o solo coberto, muita matéria orgânica. Então, isso aqui é o melhor manejo que tem a agricultura sintrópica, é a agrofloresta. É a melhor manejo que tem, é o melhor modelo de você fazer agricultura, que é uma agricultura orgânica e que imita a natureza. A natureza vem funcionando há muitos anos sem interferência humana e está tudo 100%. Quando a gente começa a interferir, começou a dar problema. Vamos observar a natureza, imitar ela e as coisas vai dar bem melhor, né? Uso de adubos orgânicos. Adubos orgânicos como composto orgânico, esterco animal e resto de culturas fornecem nutrientes essenciais às plantas e melhora a saúde do solo. Planta saudável tem menos probabilidade de ser atacado por pragas e doenças. Por quê? E composto orgânico, esterco animal e resto de culturas fornecem nutrientes essenciais para a planta e melhora a saúde do solo, porque alimenta a biologia do solo. A biologia do solo faz a decomposição do resto de cultura e o esterco animal e disponibiliza esse nutriente, faz a reciclagem dessa matéria orgânica e disponibiliza novamente o nutriente para as plantas. O composto orgânico já é um resto de cultura, resto de esterco animal já decomposto, mas o importante é a decomposição acontecer no local e não numa composteira. A composteira a gente faz uso dela quando não é possível fazer a compostagem no local. A composteira é muito ideal para quem tem uma pequena horta, Precisa de uma cultura intensiva ali naquele local, de uma alta produção naquele pequeno lugar. Aqui a gente tem um exemplo, uma colheitadeira está colhendo um tipo de grão, e toda a palhada, só o grão é retirado do local. Todo o resto é deixado no local para fazer uma cobertura de solo, para poder alimentar a biologia do solo. E aí então se faz um plantio direto nesse local, sem fazer um arado,
sem queimar essa palha seca, sem nada. Simplesmente colhe, deixa toda a palha seca no local e faz um plantio direto. Isso é a solução? Somente isso é a solução? Não. Mas é muito importante, é muito melhor isso do que aradar tudo, queimar isso aí, ou não utilizar essa palhada seca. Se aliar isso a uma rotação de cultura, a um plantio de planta para cobertura verde, ou seja, você colheu a última safra daquela temporada, você não vai fazer mais um plantio, vai deixar a terra parada, planta uma outra planta só para ficar cobrindo o solo. Quando chegar no próximo cultivo, você vai cortar aquilo ali, você vai triturar aquela coisa e vai fazer um plantio direto ali em cima. Ou seja, durante o período que você não está colhendo, a terra está produzindo algum tipo de planta para ser utilizada como cobertura verde para matéria orgânica. Só isso é a solução? Não. Mas é muito, muito melhor do que não fazer isso. Já ajuda em muito o solo, já alimenta bastante o solo, já tem uma ajuda muito grande para a biologia do solo, já reduz muito todos os custos com insumos químicos. Controle cultural. O controle cultural envolve a implementação de práticas agrícolas, ou seja, o controle cultural é o controle da cultura do agricultor. É o agricultor desenvolver novas culturas, passar a fazer plantio direto, usar planta de cobertura, fazer adubação verde, implementação de práticas agrícolas que reduzem a incidência e o impacto das pragas e doenças, ou seja, mudar a nossa cultura para fazer um plantio orgânico que melhora o solo e aí então isso vai ter um impacto, vai reduzir a quantidade de pragas e doenças, sem dúvida. Toda vez que você vai em direção ao orgânico, a quantidade de pragas e doenças tende a diminuir. Isso pode incluir a poda adequada das plantas, o controle de plantas daninhas e o manejo adequado da irrigação, ou seja, nem irrigação de mais e nem de menos, irrigando somente ali onde você está plantando. Vai economizar água e vai favorecer só as plantas que você deseja crescer. A poda na planta faz uma diferença muito grande, é um assunto bem complexo, a gente tem que se dedicar vários vídeos só a questão de poda, mas a poda faz muita diferença. O uso de armadilhas e barreiras físicas. Armadilhas e barreiras físicas pode ser utilizada para capturar ou bloquear pragas e doenças. Por exemplo, armadilhas de feromônio pode ser usada para atrair e capturar insetos, pragas, enquanto redes e tecidos pode ser usada para impedir o acesso de pragas a determinadas áreas. Pode-se utilizar então o feromônio, um produto orgânico, para atrair um determinado tipo de inseto para uma armadilha. Mas você também pode utilizar um feromônio para repelir o inseto. Como? Você usa um tipo de feromônio de uma planta que ele não gosta, de um predador natural dele, então ele vai evitar aquele local por aquele cheiro, indicar para ele que não é um local propício. Então é uma alternativa muito interessante para você fazer um ajuste rápido, né? Para você colocar redes de tecido, né, para evitar que algumas pragas cheguem ali, para um espaço mais pequeno, para uma horta mais pequena, para a horta familiar, para o consumo, é uma coisa bastante viável. Dependendo do tipo de pragas que você está tendo, dá para você proteger ali a sua horta com algum tipo de rede. E não vai fazer mal à planta, mas e que vai afastar os predadores. Controle biológico. Controle biológico também é um controle orgânico. Só que a gente vai aprofundar esse assunto no próximo vídeo, que a gente vai falar de controle biológico, controle biorgânico de pragas e doenças. Porque ele é um ramo dentro do controle orgânico. Ele vai além do controle orgânico, né? É um assunto específico, um assunto que tem um grande conteúdo, a gente vai fazer um vídeo só para ele. Mas ele também é um controle orgânico e muito melhor do que o orgânico, né? Porém, o orgânico você aplica e tem um resultado imediato. O controle biorgânico ele demora um pouco mais. A gente vai ver isso no próximo vídeo. O controle biológico ou controle biorgânico desempenha um papel fundamental no controle orgânico de pragas e doenças. Isso envolve a utilização de organismos benéficos, como predadores naturais, parasitóides e patogênios específicos para controlar a população de pragas e doenças. Ou seja, você vai utilizar a própria natureza para regular, para adequar aquele local. Você vai proporcionar um aumento da biodiversidade para que haja um controle, um equilíbrio natural
na sua plantação, na sua lavoura. Esses organismos podem ser introduzidos no ambiente ou incentivados por meio de práticas agrícolas adequadas. É importante ressaltar que o controle orgânico de pragas e doenças requer uma abordagem integrada e uma compreensão das interações entre as plantas, pragas e doenças e o ambiente. Cada situação pode exigir diferentes estratégias e métodos de controle, e é importante monitorar regularmente as plantas para identificar o problema precocemente e tomar medidas adequadas. Então, o controle biológico é muito efetivo, ele tem muito mais resultado e é muito mais efetivo no controle a longo prazo, mas é muito importante e ele deve ser utilizado junto com o controle orgânico. Então você entra com controle orgânico e bioorgânico ao mesmo tempo. O controle orgânico você tem um resultado rápido, porém o resultado não é duradouro. Já o controle bioorgânico, o resultado demora um pouco mais, mas quando você atinge esse ponto, quando ele acontece, ele dura para sempre, desde que você continue tendo todas as condições necessárias para que ele se desenvolva. E em algum momento crítico, você entra com um controle orgânico mais personalizado para fazer uma solução de curto prazo, enquanto a solução bioorgânica de longo prazo torne-se acontecer. Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixe as suas dúvidas no comentário. No próximo vídeo a gente aprofunda sobre o controle bioorgânico. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.